Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e voltamos às análises aqui dos encadernados da fase de Batman por Grant Morrison, agora com Batman, O Tempo e o Batman. Encadernado com 128 páginas, publicando Batman número 700 a 703, contando com o roteiro de Grant Morrison e Fabian Nicieza, com os desenhos de Tony S. Daniel, Frank Quitely, Scott Collins, Andy Kubert e Cliff Richards. A trama basicamente vai envolver o Batman em vários tempos. Em segredo, os vilões mais perigosos do passado, presente e futuro de Gotham se comprometem a realizar um crime científico mortal que levará décadas para ser decifrado. Podem 3 gerações de Batman desvendar o caso e resolver este crime impossível? Ainda, enfrentando o mal supremo, o Cavaleiro das Trevas embarca em seu último caso, uma crise final que transforma toda a vida do Batman em uma inevitável armadilha. Bruce Wayne será capaz de encontrar uma maneira de retornar ou irá ele descansar em paz para sempre? E por fim, todo herói que veste o manto de morcego deve enfrentar o segredo do passado, a escuridão do futuro e o perigo do presente para provar ao mundo esta verdade. Batman nunca será derrotado. Será que esse encadenado é essencial para tudo que envolve a fase de Grant Morrison com o Batman? Vamos dar uma discutida sobre isso, trazer algumas considerações, mas antes de discutir, comentar esse vídeo, pois ele é subir nesse YouTube de meu Deus, bem como se inscrevam se você é nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então é isso, meus amigos, vamos lá para mais uma análise aqui dos encadernados da fase do Batman por Grant Morrison, que é Batman, O Tempo e o Batman, um encadenado que acabou demorando para sair aqui no Brasil, porque, vamos ser honestos aqui, talvez seja o material que mais é irrelevante, assim por dizer, para o trabalho de toda a fase de Morrison. Porque ele aqui, na verdade, faz muito mais homenagens ao Batman, ao Homem-Morcego, e complementa histórias anteriores do que necessariamente traz algo que incorpore detalhes importantes em toda a narrativa do Batman deste quadrinista. Então aqui nós temos a lombadinha, Batman, O Tempo e o Batman. E aqui nós temos as informações envolvendo então o encadernado. Batman nunca será derrotado. Eu acho interessante até porque no começo de Batman Rest in Peace nós temos lá também uma frase no começo destacando, né? O Batman e o Robin nunca morrerão, coisa nesse sentido. E que novamente é pontuado este detalhe. Mas, pois bem, o encadernado acaba abrindo então aqui com a história da Batman 700, uma numeração importante, né? Sempre quando chegamos nessas numerações zeradas, né? 700, 800, 900, nós temos um quadrinho comemorativo por parte da DC Comics. E aqui Morrison, junto com outros desenhistas, fazem uma história que vai passar por vários Batmans em vários momentos da existência desse personagem. Nós temos Bruce Wayne, Dick Grayson, Damian Wayne, por exemplo, sendo os Batmans. Por isso que é O Tempo e o Batman. É como o Batman vai ser interpretado com o passar do tempo em várias épocas. Começa com a história aqui do Batman Bruce Wayne, junto com Robin, Dick Grayson, ao mesmo tempo Mergato, Selina Kyle, tendo uma vibe do Batman 66 e ao mesmo tempo uma vibe ali do Batman dos anos 70, 80, talvez mais para de prata ainda, inclusive, tem até o Chapeleiro Louco lá, Impostor, você vê até que as feições aqui, né, o rosto do personagem, tem esse negocinho no nariz aqui que lembra um pouco do capuz do Batman de 66, dá toda essa vibe então, esse Batman do passado, por mais que você tenha aqui uma história que pende pro violento também. Basicamente, nossos protagonistas foram aprisionados pelos vilões que estão de posse com uma máquina que pode fazer com que eles voltem no tempo de alguma maneira, incluindo aqui o aprisionamento da pessoa que criou esta máquina. E eles têm que evitar que o Coringa tome posse da máquina e destrua o passado, inclusive do próprio Batman. E até como eu falei, né, nós temos referência ao passado do Batman, um momento um pouco mais de Batman 66, você tem até a referência ao chefe O'Hara aqui, através das palavras do Gordon. Então é um momento um pouco mais leve, representando essa questão do tempo do Batman também em outras mídias. Aí você tem toda a incursão que envolve o Batman Bruce Wayne, que nessa época do lançamento desse quadrinho, a Batman 700, ele já estava, entre aspas, morto. O Dick Grayson já estava assumindo o manto de Homem-Morcego nas revistas mensais do Batman. Tanto é que a gente passa aqui para a dupla dinâmica daquele momento, daquela época, que era o Batman Dick Grayson com o Robin Damian Wayne, investigando também essa questão de um assassinato envolvendo o doutor que criou a máquina de viagem no tempo. Então você vê os dois personagens aqui tentando investigar o motivo pelo qual o cientista acabou falecendo e ao mesmo tempo combatendo o crime, conversando também sobre a sua parceria, sobre as relações que envolvia o Bruce Wayne como Batman e coisas nesse sentido. E também tudo acaba girando envolvendo aqui um diário do Coringa, que honestamente parece mais um MacGuffin do que necessariamente um item que faça toda a diferença envolvendo a trama. Então você tem essa relação aqui de parceiro, um antigo parceiro do Batman se tornando Batman
e o Robin Damian Wayne. Para daí a gente passar então pro Damian Wayne assumindo o manto de Homem-Morcego. Então Robin de Grayson era um parceiro, virou Batman, e agora então o Robin Damian Wayne assume este manto. Investigando também aquela máquina do tempo que foi referenciada nos capítulos anteriores dessa história. Você tem até as aparições aqui de vilões consagrados em novas roupagens, como por exemplo o Duas Caras. E você tem a primeira aparição na cronologia do Batman mesmo, do nosso Terry McGinnis. O Terry McGinnis aqui, criancinha, foi infectado pelo vírus do Coringa, né, pelo gás tóxico do Coringa. Ele acaba sendo salvo então pelo Damian Wayne. Você tem até o doutor lá do passado que criou a máquina do tempo aparecendo. Então você vê toda essa discussão do tempo e o Batman com elementos que você pode pensar que, nossa, isso aqui é muito influente para a história, para você entender o que está acontecendo. Mas toda a moral aqui da brincadeira é você repassar para os vários personagens que encarnaram a figura do Homem-Morcego. Tanto é que você vai passar para o Batman no futuro mesmo, Terry McGinnis, sendo auxiliado pelo Damian Wayne aqui, para ser o novo Batman em Gotham City. Depois você vai passar para o primeiro Batman no futuro, praticamente, que é o Brain Wayne, que em um futuro distante ele acaba achando então informações envolvendo a dupla dinâmica e assume o manto de Batman, que você tem inclusive ele em um outro futuro. Vamos passar para outro Batman depois, que é o Batman 1 milhão, o Batman lá de Plutão, que tem até o Robin Robô, que foi uma história participante lá daquela saga idealizada pelo Grant Morrison, que é DC 1 milhão. Então é basicamente uma celebração do Batman, e o encadernado nesse sentido vale a pena a leitura. Essa história é bacana para você ver tudo isso que envolve o símbolo do Batman. Então eu gosto dessa história, eu gosto dessa história como homenagem. E a gente passa aqui para as outras histórias que compõem o encadernado, que basicamente elas são apêndices, são tramas que complementam a morte do Batman em Rest in Peace e Crise Final, que foram publicadas em Batman 701 e 702. As pessoas na época ficaram tanto quanto confusas de como o Batman havia sobrevivido ao acidente do helicóptero lá com o Dr. Hurt, e depois como é que ele chegou então até os eventos de Crise Final. O Morrison aqui acaba sendo bem didático, mostrando, ó pessoal, foi assim então que o Bruce Wayne sobreviveu, foi assim que o Bruce Wayne então chegou até o momento onde ele é capturado lá pelos Asseclas do Darkseid e acaba se voltando contra o vilão de Crise Final. É basicamente uma história do Grant Morrison aqui dizendo, tá, vocês não entenderam nada que eu falei, beleza, então vou ser o mais possível na questão didática aqui, beleza? E é isso. De certa maneira, é uma história que pode até ser meio que o substituto da leitura de Crise Final. Por mais que eu aconselhe a ler Crise Final como uma saga da DC, e lá você tem todos os eventos envolvendo o Batman levando a Sanção Ômega, aqui você repassa também os momentos do Batman lidando com os casos que ele investiga em Crise Final. Quase como um remake, uma releitura desses detalhes. Então você vai passando ponto a ponto aqui a mesma coisa que você vê em Crise Final, para chegar ao momento que o Batman é capturado, que o Batman pega então a arma e vai lá enfrentar o Darkseid, ponto. Então, para quem não tinha entendido o que havia acontecido, Grant Morrison acaba contando tete a tete aqui. Então, era necessário fazer essa história? Olha, não sei, mas já que as pessoas tinham dúvida, tá feito. E aí você fecha o encadenado com uma história do Fábio Nicieza aqui, do Dick Grayson Batman e do Robin Damian Wayne, lidando com o caso que envolve o passado da dupla dinâmica, lá do tempo do Batman, Bruce Wayne, e do Dick Grayson como Robin. É uma história bonitinha, assim, no sentido de você trazer um vilão do passado e um descendente desse vilão passando por problemas pessoais, sociais, que envolvem uma doença importante. E é uma história que foca também em mostrar que o Batman, Bruce Wayne, ele tinha um lado social importante também. Ele tendia ao lado dos vilões. Uma história bacaninha, criada pelo Fábio Nicieza, nada demais. Você tem até alguns detalhes aqui envolvendo a Vicky Vale que pouco importa para a história isoladamente, mas com um arco de histórias, assim, um arco um pouco mais elaborado vai fazer mais sentido. Anyway, é isso. Encadernado que é realmente bem rápido, passageiro aqui. Tem capas variantes da época. Tem até informações aqui da Batcaverna, que são legais para quem gosta desse tipo de informação. Até as armaduras aqui do tempo lá da Batcaverna do Morrison. E fechou a brincadeira. Então, é uma história que, honestamente, ela talvez possa ser pulada, para você que quer pegar todo o grosso da fase de Morrison. Mas, se eventualmente você gosta de uma boa história que fale sobre o símbolo do Batman, se você quer entender um pouco mais sobre Rest in Peace, ou Descanse em Paz e Crise Final, e se você quer ver uma história que fala ali sobre o passado e o presente da dupla dinâmica, talvez é um encadenado que você possa ir atrás. Mas eu não diria que é essencial realmente para tudo que envolve aí esse momento importante do Batman. Por isso, então, tal qual eu falei no começo aqui do vídeo, que é um encadenado que demorou para sair no Brasil, porque realmente ele não é tão importante assim. Mas isso não quer dizer que ele seja um encadenado ruim. Então, no final das contas, é uma leitura ainda válida. Isso é bom
ser ressaltado. Então, meus amigos, pode ser um trabalho que realmente não passe no radar da galera que está acompanhando todo o trabalho deste momento importante do Batman por Grant Morrison. Talvez seja aquele que você possa pular, por mais que eu vou reforçar aqui o que eu falei durante toda a nossa revisão aqui do material. Ainda assim é uma leitura que vale a pena para você ver então o Batman aqui como um símbolo importante e sendo retratado de várias maneiras possíveis. É uma edição mais comemorativa para o Batman necessariamente do que algo que envolve realmente aquela fase lá do quadrinista. Mas fica a dica para dar uma olhadinha quando você tiver a oportunidade e achar por um preço bacana. Então é um ponto importante. Talvez, como eu falei durante também aqui o momento da nossa olhadinha no encadernado, você pode substituir um pouquinho pela crise final, o encadernado lá com todo aquele evento da DC, porque os mesmos pontos que a gente passa lá na crise final são repassados aqui pelo Morrison com o Homem-Morcego, para você já depois embarcar para o retorno de Bruce Wayne. Talvez você possa fazer isso, mas ainda sugiro dar uma lida em crise final quando você puder. Enfim, vai do seu coração. Mas ainda assim eu gosto muito da edição número 700 que é publicada aqui. Realmente eu gosto de ver o Batman como um símbolo tal qual foi retratado por Grant Morrison. Quero saber se você já leu esse encadenado, se você gosta, tem considerações positivas ou negativas a acrescentar. Traga os comentários aqui embaixo e ao mesmo tempo veja outros vídeos do canal com a playlist onde a gente está discutindo toda a fase de Grant Morrison, desde Batman e Filho, passando então por Batman Descansa em Paz, Luva Negra e etc. Dá uma olhadinha então nessa playlist. Deixa aqui nos comentários um emoji de morcego, bem como a frase O Tempo e o Batman, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.